Além da vida, psicografias e espiritualidade. No dia a dia, temos assistido a diversos acontecimentos ao redor do mundo que muito nos entristecem e que nos levam a refletir sobre suas possíveis consequências. Em meio a crises sociais, econômicas e ecológicas, surge um chamado à reflexão. Mas será que estamos prontos para redefinir o que significa viver em harmonia com o planeta e em alinhamento com nossas verdadeiras essências? Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Além da Vida, Psicografias e Espiritualidade. Eu sou Lene Costa e hoje faço-lhes um convite para refletirmos sobre o tema transição planetária, embora muito já se tenha falado sobre ele. A transição planetária é um conceito que envolve uma transformação profunda que nosso planeta está vivenciando, envolvendo assim mudanças sociais, ambientais e espirituais. Para nós espíritas, a literatura espírita é a base de nossos estudos e conhecimentos. E a codificação espírita, realizada por Allan Kardec, é o nosso referencial doutrinário. E também outras literaturas espíritas que nos foram chegando posteriormente. A transição planetária é um tema contido na codificação espírita, posteriormente também sendo abordada através de médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco e demais obras literárias espíritas. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, abordou a questão relacionada à transição planetária, especialmente nos livros A Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo. Não existe, porém, uma data exata relacionada ao início e ao término da transição planetária. Contudo, em A Gênese, livro da codificação espírita, publicado em 1868, vamos encontrar no capítulo 18 a mensagem de um espírito identificado como Dr. Barry a seguinte informação: a humanidade terrestre, tendo chegado a um destes períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho de sua transformação, pelo o que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por uma força invisível, de forma que podemos extrair desta mensagem o entendimento de que a transição planetária teve início cerca de 100 anos antes do advento do Espiritismo. Existe, portanto, uma variação de tempo relacionado à data de quando iniciou-se de fato a transição planetária. Porém, segundo a literatura espírita, há o entendimento de que seu início provavelmente ocorreu entre os anos 1750 a 1758, um fato que nos apresenta uma data final para a conclusão do processo de transição planetária. Foi quando, em entrevista ao programa Pinga Fogo da TV Tupi, em 1971, programa de maior audiência da TV brasileira na época, através do médium Chico Xavier, Emmanuel, o seu mentor espiritual, disse ao vivo que a transição planetária duraria 300 anos. O que nos leva a entender que este período de tempo se encerrará em 2057, considerando que iniciou-se em torno de 1750 a 1758, ou seja, um século antes do advento do Espiritismo, ocorrido com o marco da publicação do primeiro livro da codificação, conhecido
como Livro dos Espíritos, publicado em 1857, na França. Segundo o Espiritismo, existem vários tipos e níveis de mundos, onde a humanidade pode encarnar ou reencarnar, de acordo com sua evolução coletiva ou individual. Quando os habitantes de um determinado orbe não progride moral e espiritualmente, e a presença desses espíritos terminaria por perturbar o bem-estar deste mundo, prejudicando e atrasando a evolução deste, poderá haver um expurgo coletivo, ou seja, esses espíritos serem convidados a irem habitar outros planetas ou mundos, onde viverão em condições semelhantes às da Terra neste período ou em situações ainda mais difíceis. Mas não se trata, neste caso, de uma punição, e sim do amor e da misericórdia de Deus, que continua a nos dar a possibilidade de evoluirmos. Nestes outros mundos, então, haverão de trabalhar para desenvolverem-se e ajudar os respectivos planetas ou orbes a evoluírem, de forma que, passando por este processo, evoluirão juntos. Existem vários tipos de mundos, e o planeta Terra também já passou por um processo de transição anteriormente, quando era então um planeta primitivo, e seu estado atual é denominado mundo de provas e expiações. E é aqui que nós, espíritos em evolução, viemos aprender a nos melhorarmos espiritual e moralmente, em condições difíceis de dor e sofrimento, visto que estas são características específicas destes tipos de mundos, mundo de provas e expiações. Mas como a Terra está passando por um processo de transição planetária, nós também estamos passando por um processo regenerativo. E quando a Terra e nós tivermos concluído este processo de transição planetária, o planeta Terra passará a ser um mundo regenerado, quando então não mais teremos dor, sofrimento, doenças e guerras. Segundo Allan Kardec, a Terra está passando por uma fase de transição, ou seja, um processo de purificação e evolução. E esta transição envolve mudanças profundas nos aspectos físico, moral e espiritual do planeta. A humanidade está sendo chamada a elevar-se espiritualmente, abandonando assim padrões de egoísmo e materialismo. A transição planetária também envolve a separação do joio e do trigo, ou seja, a separação dos espíritos evoluídos e aqueles que insistem em permanecer presos em seus estados de ignorância e materialismo. O momento atual, caracterizado por crises ambientais, sociais e éticas, evidencia a necessidade de uma mudança de paradigma. E essa mudança é necessária não somente no contexto coletivo, mas também como a nível individual, de forma que cada um de nós deve fazer a sua própria reforma. Podemos, então, entender que a transição planetária envolve um despertar de consciência de forma multidimensional. No aspecto social, a transição planetária exige uma mudança de paradigma na estrutura de poder e das relações humanas, pois a crescente desigualdade, a injustiça social e a perda dos laços comunitários são sintomas de um sistema
que prioriza o individualismo em detrimento do coletivo. Os movimentos globais relacionados à justiça climática, que visam enquadrar o aquecimento global como uma questão política e ética e não somente como uma questão puramente de natureza ambiental ou física, são alguns dos aspectos importantes relacionados à transição planetária. Além destes, fatores vinculados à equidade social que buscam garantir a todos oportunidades e direitos iguais, reduzindo desigualdades e promovendo a justiça, independentemente de origem, gênero, orientação sexual ou raça, são fortes pontos que demandam uma nova forma de pensar e agir relacionada à transição planetária e que demonstram está havendo um despertar de consciência de forma coletiva, visto que o período de transição planetária nos convida a resgatar valores como empatia, cooperação e responsabilidade compartilhada. Com relação aos aspectos econômicos, também há a necessidade de uma reformulação, visto que o modelo econômico atual, com base estabelecida no crescimento econômico constante e um consumo desenfreado, está em colapso. A transição planetária clama por uma economia regenerativa, respeite os limites do planeta e priorize o bem-estar sobre o lucro. Tecnologias como a economia circular, energia renovável e produção local são caminhos promissores para um futuro mais sustentável. Com relação a uma transição planetária espiritual, para muito além das mudanças externas, a transição planetária é um convite à transformação interna e individual. É um momento de nos reconectarmos com a essência, de reconhecer a interconexão de tudo e de cultivarmos uma espiritualidade que transcende religiões e dogmas. A prática da gratidão, da compaixão, da fraternidade e a presença da consciência de que há uma força maior a nos reger como seres espirituais em escalas evolutivas pode nos guiar rumo a uma forma de ser onde o amor e a harmonia sejam a base de nossas ações. De acordo com a doutrina espírita, a evolução é um processo contínuo, onde os espíritos reencarnam em diversas experiências para aprender e se aprimorar moralmente. E a transição é um processo natural e necessário para a evolução da humanidade e do próprio planeta, visando assim criar um mundo mais justo, harmonioso e espiritualizado. A transição planetária não é um evento futuro. Ela está acontecendo agora, neste momento. Comigo, com você, com toda a humanidade. E cada escolha, cada pensamento, cada gesto nosso reflete a forma em que contribuímos para criar um mundo onde a humanidade e o planeta prosperem em equilíbrio. Amigos, finalizando este tema tão interessante e importante nos dias em que vivemos, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu like, um comentário neste vídeo e se inscrever no canal. Ajude o canal a crescer e vamos juntos levar as mensagens e os conhecimentos da espiritualidade a outras pessoas. Eu gostaria também de dizer que por motivos de uma virose aqui na Alemanha e de uma gripe forte somada a um bronquite, eu não tive condições de fazer um vídeo anteriormente e também por decorrência da perda de uma pessoa muito querida
no Brasil. Temos, contudo, a agradecer a Deus por tê-la tido conosco e sabermos que hoje ela já não sofre mais, que está amparada por nosso Pai. Eu quero então deixar a você o meu sincero abraço e também agradecer-lhe. Muito obrigada a você e até o próximo vídeo. Amigos, ajudem o canal a crescer. Compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade ao próximo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.